Olá, pessoal! Todos vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast Mais Brasília, quero agradecer a sua audiência e antes de eu começar e apresentar a nossa convidada de hoje, que vai nos dar um segredo da juventude, tá, gente? Vamos falar que ela vai dar pra gente o segredo, é aquela fórmula mágica, sabe, da juventude, vai passar pra gente hoje, viu? Preste bem atenção. Mas antes de eu apresentar, eu queria te pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais, certo? Também, e divulgar para os seus amigos, seus colegas, o podcast Mais Brasília, que tem aqui levado para você aquilo que tem de melhor de Brasília. Bem, quem está aqui comigo hoje, ela é delegada de polícia, olha aí, né? Olha aí, que beleza. Tem uma pauta muito interessante, foi delegada dessa área também, foi secretária da criança aqui no Distrito Federal, que desenvolveu um trabalho fenomenal enquanto esteve como secretária, e foi eleita deputada distrital agora nessa legislatura, certo? Além disso, ela também é bacharel em Direito e advogada, tá certo? Então está aqui comigo Jane Clébia, certo? Doutora Jane Clébia, advogada, tudo bem? Tudo bem. E deputada distrital, doutora, delegada. Professora. Ó, gente, ela tem a fonte da juventude. Daqui a pouco, dizem que como é que fala? Dizem que é falta de educação a gente perguntar a idade das pessoas, né? Principalmente das mulheres. Mas no caso dela, vocês vão ficar, como é que fala? Vocês vão ficar como eu fiquei, vão ficar impressionados. E ela vai passar aqui qual é a fonte da juventude. Mas antes disso, Jane, você nasceu em Brasília. Sou uma brasiliense, eu sou a baiana que nasceu em Brasília. Olha aí. Aqui nas minhas veias corre sangue baiano, meus pais são baianos, vieram para Brasília bem no comecinho da Constituição de Brasília, e eu nasci já em Brasília. Já nasceu em Brasília? Então sou brasiliense, mas gosto de dizer também que eu sou baiana. Tá certo. Porque o sangue baiano corre nas minhas veias. E assim, Jane, bem, você nasceu em Brasília, sempre morou em Sobradinho, você me falou, né? Sempre morei em Sobradinho. Sempre morou em Sobradinho, ou seja, da raiz ali. Sobradinho que tem, assim, vamos dizer assim... Periférica. Eu gosto de dizer que nós moramos na periferia, né? Porque em termos de... Você vai falar de oportunidades, né? De quem nasce ali, qual é a condição das pessoas. Nós estamos falando de periferias. É verdade. Então, eu sou a preta periférica lá de Sobradinho. Olha só. E assim, Sobradinho, que do ponto de vista político, tem formou muitos políticos bons, né? Continua formando. A gente começa com a Nilceia, depois Paulo Tadeu, Dr. Michel, você, Ricardo Vale. Raimundo Ribeiro. O Rádio também, né? Que tem uma atuação, que teve uma atuação lá. Quem mais? Dali, a Nilceia, já falei. Acho que é isso, é um celeiro, mas já é muita gente. Já é muita gente, eu acho que é a cidade, a nossa região administrativa que mais... João Cardoso, é verdade, João Cardoso, não podemos esquecer o João Cardoso. Eu acho que das regiões administrativas é a região que mais elegeu o deputado distrital na história do DF, né? Exatamente. Assim, e elegeu... E nunca é um só, né? Sempre tem dois, três. Exatamente. E quando eu falo elegeu, não é que elegeu, assim, o cara mora na cidade, não. A população da cidade elegeu ali, votou naquela pessoa, que foi o seu caso, que teve uma votação expressiva também em Sobradinho. E nas regiões que você trabalhou, né? Que você foi delegada no Paranoá e Itapuã, não é isso? Paranoá e Itapuã. É engraçado, se você pensar em termos de serviço público, eu prestei mais tempo no serviço público em Sobradinho do que em qualquer outra região. Olha só. Eu comecei na saúde. Aos 18 anos eu era... Sério? Técnica de enfermagem. Então você começou como técnica de enfermagem? Minha mãe foi técnica de enfermagem. Uhum. E ali, já terminando o ensino médio, que na nossa época chamava segundo grau, ela falou, tem que arrumar um emprego. Então você vai se profissionalizar. E vai fazer enfermagem igual eu fiz. Colocou a mim e o meu irmão para fazermos enfermagem, os dois. Olha só. Então, nossa família, nós somos 3 técnicos de enfermagem. E ela se aposentou na saúde. E aí eu fiz o técnico de enfermagem ali, terminando o ensino médio. Aí aos 17 anos, eu estava pronta para tomar posse, mas não tinha idade. Olha. Aí eu faço aniversário no dia 1º de março. Você passou no concurso da Secretaria de Saúde? Saúde. Aí eu termino, aí eu faço aniversário no dia 1º de março. No dia 2 de março eu tomo posse. Olha aí. Tanto é que quando eu completei 48 de idade, eu tinha 30 de serviço. Nossa. Muito cedo, né? Ela quase revelou a idade dela, viu, gente? Já. Só somar, né? Ela quase revelou a idade dela. Daqui a pouco ela vai passar, vou fazer a propaganda, a fórmula da juventude. Tô brincando. Isso. Aí eu vou pra enfermagem, aí era colega de trabalho da minha mãe. Nossa. Eu trabalhava mesmo? Na pediatria e ela na maternidade. Era o mesmo corredor. Nós íamos juntas pro trabalho, jantávamos ali no refeitório juntas, então era uma experiência muito boa.
Aí depois eu faço o concurso para o HUB, que hoje é Ministério da Saúde, mas na época era HUB. Hoje é DSER que cuida, eu acho que é Empresa Brasileira de Hospitais, alguma coisa assim. A época era HUB. Que é vinculado ao Ministério da Saúde, isso. Da Saúde. Isso. Aí minha mãe também já trabalhava lá. Aí ela lá na maternidade e eu na oncologia. Então as duas trabalhávamos no hospital de Sobradinho. Então você cuidava de pacientes oncológicos. Oncológicos. Um dos maiores aprendizados da vida. Imagine a oncologia há 42 anos. Hoje, com certeza, o câncer ainda nos assusta muito, né? Quando você fala em câncer, estamos até no mês que a mulher fala do câncer de mama, do cuidado, que é importante. Mas à época, 42 anos, falar que você tinha câncer era quase a sentença de morte. Nossa. Então, era meio que uma mistura de hospital de apoio. As pessoas se internavam, mas morriam muito. Mas eu digo que aquele momento da minha vida, eu era muito jovem, eu tinha só 18 anos, e lidava, o ambiente lá ali, eu não digo que era carregado, que era pesado, mas era saudosista. Você acaba, na enfermagem, você tem essa possibilidade de cuidar do paciente, de desenvolver ali relacionamento. Uma relação, né? Eles ficam muito tempo ali internados. É verdade. E geralmente quem tinha câncer há 42, 43 anos, eles tinham muitas idas e vindas para o hospital. E o que eu percebia à época? As pessoas eram muito saudosas. Muito impressionante. De dizer assim, dos amores que não teve ou que não viveu. Nossa. Arrependimento de relacionamentos com familiares. Então, naquele momento que elas estavam muito fragilizadas por conta da doença, é que você via esse sentimento. Eu tirei dali um aprendizado que eu trouxe para a vida. Você tem que dar todos os abraços que precisar dar. Tem que dizer tudo que você quer dizer para as pessoas. Tem que amar a pessoa, o ser. Então, eu aprendi que vale mais o ser do que o ter. E eu carreguei isso como experiência de vida. Acho que aquele momento, aquelas experiências de vida moldaram minha vida. O meu comportamento, meu caráter, foi muito importante. Nossa. Isso. Você ficou quantos anos na saúde? Fiquei 11 anos na saúde. 11 anos. Então, você entrou com 18, isso, aos 29... Isso. O período que eu estava na saúde, eu me bacharelei em geografia. Em geografia? Geografia, no CEUB. Rapaz, eu esqueci de falar que ela é geógrafa, então. Pense numa pessoa, assim, periférica. Então você é técnica de enfermagem, geógrafa e bacharel e advogada, né? Você tem o AB e passou no concurso para delegado de Polícia Civil, que, na minha visão, é um dos concursos mais difíceis que tem na área do direito. Realmente. Eu digo assim, que ele é equiparado ao concurso de delegado da Polícia Federal. Mais difícil do que isso é juiz, promotor, né? Porque eu passei nos dois. Passei para delegado da Polícia Federal e delegado da Polícia Civil. É mesmo? E depois você fala por que você escolheu ser delegado da Polícia Civil. Mas quero voltar para você ser geógrafo aqui. Vamos lá. Isso. Aí você fez o bacharelado em geografia na UNB. Na enfermagem, CEUB. No CEUB. Aí você me pergunta, por que você escolheu a geografia? Pois é. Pense numa menina periférica de autoestima baixa. Eu tinha autoestima muito baixa. Então, eu achava que nunca ia conseguir espaço, que não ia conseguir passar na faculdade. Era. Mas, assim, ao final, hoje, quando eu olho para trás, fui aprovada em 10 ou 11 concursos públicos diferentes, por escolher. Eu já passei na PM, 2 de delegado, 2 de professor. Mas você exerceu a PM, não? Não, passei. Não, só passou. 4º lugar no DF. 4º lugar? 4º lugar. Cheguei ao final do concurso em 4º lugar. Na hora H, aí eu falei, acho que eu não sirvo, não, para ser PM. Não vai dar certo, não quero. Então, eu era concurseira, então eu fazia os concursos e ia experimentando ali vários. Na verdade, a sua história é a história de vida de milhares de jovens brasilienses hoje que vêm das pessoas que tentam no concurso. E aí, como é que eu escolho a geografia? Pois é, como é que é isso? Autoestima baixa. Aí eu pensei assim, eu não gostava de geografia na época do meu do ensino médio. Aí eu falei assim, qual é a matéria mais chata que não deve ter ninguém para disputar uma vaga? Acho que é a geografia. E vou lá e me inscrevo na geografia e passo. Mas já vou fazer a correção, tá? Antes que a gente mude de assunto. Ao longo do curso, eu me apaixonei pela geografia, eu sou absolutamente apaixonada. Mas porque na faculdade eu tive a oportunidade de entender que geografia não é só aquilo metamórfica, sedimentar, de terreno, de solo, de capital, quantas pessoas moram ali, nada disso. A geografia te permite entender a vida, te situa no território. Isso é verdade. Ensina ali
porquê das divisões do território. Eu até digo que a geografia te traz um pouco da identidade, né? É ciência da vida. É isso aí. Eu acredito que é ciência da vida. É isso mesmo. Então, eu entrei para geografia, me apaixonei. Fui apaixonada quando dava aula de geografia. Eu tenho, na minha história, alunos. Hoje, tem um menino que chama Rubinho, chama de DJ Ru, em Sobradinho. Ele foi geógrafo também por minha causa. Ele falou, sério? Eu gostava tanto de suas aulas de geografia, me apaixonei tanto pela geografia por sua causa, que eu me tornei um geógrafo. Hoje, Meu Deus. Mas você deu aula na escola pública? Dei aula na escola pública. Você passou no concurso de professor também? Isso, professor. Aí eu termino o curso. Então você começou na saúde, foi para educação. Aí fui para educação. Uhum. Morava em Sobradinho. Logo no começo, quando eu passei ali que era Fundação Educacional, que hoje é a Secretaria de Estado de Educação, né? É a SE, mas já foi Fundação. Você sabia que eu trabalhei lá? É mesmo? Foi meu primeiro emprego fichado, vamos dizer assim, né? Foi na educação. Foi na educação. Eu trabalhei na parte administrativa da Fundação Educacional em 99. Olha. Isso quando a Maristela era diretora executiva da Fundação Educacional na época. Foi quando eu saí do estágio e tal, enfim. Eu era do tempo da Eurides Brito. Exatamente. A Eurides, na época, era secretária de Educação. Foi quando o Roriz ganhou a eleição do Cristóvão, ele assumiu. Isso. Aí eu saía de Sobradinho e dava aula na Samambaia. Fui lotada na Samambaia. Eu pegava por dia 5 ônibus. Pois é, aquela época, assim, eu não sei qual foi a época. 89, 90. Nesse período, acho que Brasília tinha 2 empresas de ônibus só, que era a Pioneira e a Viplan. Não é? E aí uma cuidava de uma área, outra cuidava de outra. E a parte norte, acho que era a Viplan que cuidava, é isso mesmo. Pegava a Viplan, ia para a rodoviária, plano piloto, depois para Samambaia. Aí eu dava aula à tarde no Areal, em Taguatinga Sul. Aí pegava um ônibus, uma lotação, ia para Taguatinga, dava aula e voltava. Rodoviária, plano piloto, Sobradinho. Então eram 5 conduções por dia. Jane, então você passou aqui em Brasília na época das diretas já, na época da manifestação da Constituição. Que, inclusive, agora, domingo, fizemos 37 anos da Constituição Cidadã, né? Nessa época, eu lembro de uma história, eu grávida do meu segundo menino, eu acho, na época das diretas. Grávida do segundo filho. Aí teve aquele tirotaço. Uhum. Naquele dia, eu estava dentro do ônibus indo para a faculdade. Com barrigão, e o povo apedrejou o ônibus. Nossa! E a gente abaixou ali, fiquei toda cheia de pedaços de vidro e tal. Eu lembro muito bem desse dia. E tudo pegando fogo. Eu falei, como é que você sai de casa para ir para aula com o mundo caindo? Deixa ele falar, como é que era ser professor? Já vou falar agora, vou pegar isso aí, para até a gente relembrar um pouco a história. Porque você foi professora num momento muito ímpar do nosso país. A gente está discutindo essa questão da democracia, do fortalecimento da democracia. Mas assim, você foi professora vamos dizer assim, no encerramento da ditadura, né? Isso. Do processo... Vivi todo esse período. E no renascimento do processo democrático. Eu até publiquei no meu Instagram uma foto de um senhor de idade, que muitas pessoas não conhecem ele, com a Constituição levantada. Assim, o nome dele é Ulisses Guimarães, que era na época o presidente da Câmara, dos Deputados, que foi a Constituição da Assembleia Constituinte. Minha pergunta, como é que era ser professora nessa época? Então... Porque, assim, a ditadura estava se encerrando. Na realidade, eu acho que você deve ter começado... A Constituinte foi 88, 88, né? Isso. Então, nessa época, eu ainda era... O técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Como é que era, por exemplo, na saúde ou nessa área, como é que era trabalhar no serviço público nesse período? Então, é muito interessante. Eu era muito, vamos dizer, chão de fábrica, né? E nessa época da Constituinte, eu era técnica de enfermagem, trabalhava em 2 empregos. A minha vida era mais... Você trabalhava como técnico de enfermagem? No Hospital de Sobradinho e trabalhava no HUB, na oncologia. Que você passou no concurso, falou. Isso, aí trabalhava em 2 empregos. À época eu já tinha filho, porque eu casei com 20. Com 22 anos tive meu primeiro filho. Nossa! Aí com 24, eu já estava com o segundo, porque 9 meses, quando não tinha 9 meses, eu engravidei do outro. Eu era acelerada no 12, como o povo fala, porque eu tinha 2 empregos. Era ou é? Eu trouxe isso para a vida. O pessoal que trabalha com você era ou é? Eu trouxe para a vida. Aí, à época, eu tinha 2 empregos.
cuidava de 2 crianças. Nossa. Então, a gente não tinha tempo, eu não tinha essa percepção política. A gente acompanhava como se fosse vendo tudo pela TV. Eu passo a ter essa consciência de sociedade, de vida, de espaço, onde é que eu estava, quem eu era na vida, quando eu fiz geografia. Então, ali, geografia. Eu vou para a faculdade, aí a faculdade já tem uma militância. Sim. Porque na época eu só era só ensino médio. Uhum. Técnico de enfermagem não existia. Não tinha superior. Era ensino médio. Aí eu vou para a faculdade. E você se formou aqui em Brasília, técnico de enfermagem? Enfermagem aqui. Era numa escola que funcionava... Na Ceilândia? Não, a escola da saúde? Da saúde era no Brasília, em frente ao Brasília Rádio Center. Sim, sim. Bem ali tinha uma escola de enfermagem e tal, que era da própria Secretaria de Educação e tal. Então foi ali que eu fiz que eu acho que depois foi transferido, que criou o CEP Saúde, que é o Centro de Ensino Profissionalizante, transferiu lá para Ceilândia. Isso, mas era ali em frente ao Rádio Center. Eu lembro. Iníciozinho perto do shopping, Brasília Shopping, bem ali em frente. Perto das Pioneiras Sociais ali, subindo as Pioneiras Sociais. Isso. Então, nessa época eu era muito trabalho, casa, filho, só tinha tempo disso. Em 2 empregos, cuidando de menino. Muito focada. Não enxergava, não tinha vida política. Aí, quando eu faço geografia, aí eu já me situava no mundo, já sabia quem eu era, aí eu vou para a educação. Então, na época da educação, que era o governo Cristóvão, que os professores experimentaram uma greve de 79 dias. Exatamente. 79 dias. Foi a maior greve, acho, da história. Da história dele. E essa época eu era professora. Então, aí eu já tinha essa consciência de espaço, de que capital e trabalho. Já conseguia entender bem o que era isso, como é que isso funcionava. E aí eu era professora, meus meninos já estavam pré-adolescentes, já estavam maiorzinhos. Isso ali mais ou menos de 92, 93? 93. 93, isso, 92, 93. 94, 95. Aí, em 93, 95, eu saio de sala de aula e vou pro Simpro. Eu fui diretora do Sindicato dos Professores. Nossa, sério? Comecei como no Conselho Fiscal, aí depois eu vou para a direção do Sindicato dos Professores e fico ali até 98. Aí, em 98, vem um concurso para agente de polícia. Agente de polícia. Que seria, eu tomo posse em 99, em 98. Aí eu faço concurso para agente de polícia, porque a época, sobrevivência. Eu morava em Sobradinho, morava na casa da minha mãe. Eu morei na casa da minha mãe, até eu virar delegada. Até Nossa. Então, eram aquelas casas multifamiliares, né? Minha mãe, morava eu e meu irmão, eu casada, morando com ela dentro da casa dela, e meu irmão fez um puxadinho ali, um barraco no lado, um barracãozinho de fundo, e morava parece ali. Lá em casa. Lá em casa, minha sogra, na época, comprou um terreno de 800 metros. Aí ela dividiu. Parte para o meu cunhado, parte ficou para ela e parte deu para a gente presente de casamento. Então, hoje moram lá. Aí, fez um predinho, uma casa de 2 andares, em cima mora o meu outro cunhado. Então, mora o meu cunhado numa ponta, minha sogra no meio, meu outro cunhado em cima e a gente do lado. Isso. Brasília tem essa característica, né? Todo mundo cai para dentro do lote, não tem como, vai todo mundo se virando ali. Aí eu morava com a minha mãe, casada, com meus 2 filhos, e meu irmão morava nessa casa do lado. E isso foi até eu ser delegada. Então, aí sim, aí eu faço concurso para agente de polícia, em 98, saio da educação, e todo mundo, você é maluca, não sei o quê, vai ser polícia? Vou ser polícia. Porque eu estava pensando em sobrevivência, e o salário à época era maior que o de professor. Aí, só pensando... Hoje está igual, não? Não, da polícia. Da polícia está bem maior, né? Deslanchou, colou, foi embora. Infelizmente, professor é quem forma todas as profissões. A gente fala isso de forma muito, parece que é muito clichê. Todos os médicos, todo mundo passa pela mão do professor. É muito importante, mas eu acho que a carreira não é valorizada como deveria, realmente. E eu acabo saindo da educação e vou para a Polícia Civil. Aqui não posso, vou trabalhar na DCA. Quando eu entro... Como agente. Como agente de polícia. Olha que coisa, como é que é o destino, como é que é a vida. Eu fui agente de polícia por 8 anos. Eu fui a policial que trabalhou na única delegacia. Eu só conhecia a DCA, que eu nunca saí, não ficava quicando de delegacia. Só ali na 204, virei patrimônio da delegacia. Nesse tempo, eu me bacharelei em Direito, porque aí quando eu entro como agente de polícia, aí eu percebi que a estrutura da polícia
era muito feita para o delegado. O delegado era o gestor, era quem realmente podia fazer a política até porque a gente não tem... Quem manda ali, quem determina as questões são... Os delegados. É o delegado. O delegado é o gestor. Aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Vou ser delegada. Já tinha 35 anos. Nossa. Aí eu volto para a faculdade, fiz outro vestibular, o DF. E vou para o DF. Nossa. Aí eu continuava. Aí fez direito na UDF. Aí fiz direito na UDF. Já com 35, meus meninos ali já adolescentes maiores e tal. E eu termino o bacharelado em 2002, fiz de 98 a 2002. Aí eu já estava agente de polícia há um tempo. Aí eu estudo 2 anos. Eu estudava 2 anos. Então, Márcio, era assim, eu fiz um compromisso comigo. Eu estudava absolutamente todos os dias. Mas assim, todos os dias não falta nenhum. E você fala, e o feriado? Mas fazia cursinho? O dia todo. Não. Você estudava você? Eu estudava eu. Meu Deus. O que eu fazia? Eu tinha sido ex-aluna do CEUB. Eu fiz CEUB. Então, eu tinha uma carteirinha de ex-aluna. O CEUB era uma das bibliotecas, à época, das melhores. Até hoje ela é muito completa. boa. Os livros eram sempre novos, tal. Tem umas salas de estudo no 3º piso, que você entrava, pegava a chave, parecia aquela coisa de TV da Sala Branca. É um quarto branco, é assim, ó. Um lugar sem janela, só sem tinha barulho, porta, nada. sem barulho, uma mesa. Você levava um monte de livro para lá, sentava, e eu perdia as horas ali dentro. E perdia, não, fazia investimento. Foi investimento da minha vida. 8 horas por dia durante 2 anos. Estudava todos os dias. Feriado, o dia todo. Sábado, domingo, o dia inteiro. Domingo tinha que ir para a igreja, que eu sou batista. Culto é à noite. Mas durante o dia eu estava estudando. O dia inteirinho. Acordava Para quem não sabe, ela é da primeira igreja batista Sobradinho, né? Primeiro batista Sobradinho. Acordava de madrugada, aí fazia comida, cuidar dos meninos. Eu tenho história de quando eu estava estudando, quando eu estava trabalhando, e tinha que cuidar da casa. Então, é isso que eu ia te falar, porque você fala esse assim... momento que você fala... É mais ou menos o seguinte, beleza, estudei 8 horas, aí você para pensar. Tá, ela era casada, tinha 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos, era agente de polícia, tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Ou seja, tinha que fazer plantão. Cuidar da casa. E estudar. Me explica isso aí. Vai somar as horas, não dá não. Não dá 24 não, dá mais. Você é igual o Unibanco? 30 horas? Professor de cursinho falava bem assim, ó. E o que você faz de meia-noite às 6? Tá certo. Tem que estudar. A deputada é igual o Unibanco, é 30 horas, entendeu? Tomava café, eu fiquei viciada em café. Porque eu precisava ficar acordada para estudar. Porque senão você tá muito cansada. Quando você pega o livro para ler, a primeira coisa que você faz é debruçar, cair. É verdade. Aí eu era café para ficar ligada, para ficar acordada. Acordava muito cedo, mas muito cedo mesmo, madrugada. Hoje agora, eu me permito não acordar de madrugada mais, por motivo nenhum, por nada. Mas acordar de madrugada, para cuidar da casa, limpar, fazer comida, deixar tudo pronto, para sair, porque essa coisa das atividades domésticas, infelizmente, sempre foram da mulher. Hoje está mudando. Porque eu vejo com os meus filhos, eu acho a coisa mais bonitinha do mundo. Eles cuidam da casa, dividem as tarefas com as esposas, mas no meu tempo não era assim, não. Era tarefa da mulher. Nossa. Não quer estudar? Quer, mas cuida da casa, se vira, faz comida, deixa tudo pronto. Aí eu cuidava muito da madrugada. Aí ia para a biblioteca no período da manhã, os meninos na escola e eu na biblioteca. Trabalhava tarde. De manhã, então de manhã você eu estudava 4 horas. Deixava os meninos na escola? Na escola e a biblioteca. Eu estudava 4 horas ali pela manhã. Trabalhava tarde. A delegacia já teve um tempo que é só período da tarde, era só meio expediente. Aí eu entrava na delegacia à tarde. Quando eu saí da delegacia, exausta para casa, ia para a biblioteca. Voltava para o CEUB, estudava lá à noite, até a biblioteca fechar. 11, e a DC na sua época era ainda onde é, lá na Asa Norte? Na 204, na Asa Norte. Continua, era ainda ali. Ali. Aí estudava até 11 horas da noite. Aí depois ia para casa. Quando eu chegava em casa... Exausta. Aí eu ia esquentar a comida. O marido era professor também. Já estava dormindo, os meninos dormindo. Aí eu acordava, falava, esquentava, tá aqui, vamos comer, vamos jantar. 11h30 da noite. Dava comida, cuidava. E olhava para mim e falava assim, não vou ficar com dó de mim. Porque o primeiro sentimento que domina a gente é esse, né? Coitada de mim, chegar essa hora, eu tenho que cuidar de casa. Sem esse sentimento de dó. A tarefa é minha e eu vou fazer. E não, para não desanimar. Porque se você desanimar, aí você fala, desanimei um dia, desanimou 2, aí não volta mais. Eu não parava todo dia. O Bispo do Vale, que é a espiral negativo. Que você vai entrando nesse ciclo ruim aí. 2 anos.
Aí chega uma hora que você tá falando só de prova, você só fala de concurso, você só lembra de questão e o povo vai te botando na sua cabeça. Olha, uma tarde que você perdeu uma questão que vai fazer diferença em relação ao seu, Meu Deus do céu. ao seu concorrente. Não pode perder. Então não tinha churrasco, não tinha aniversário de família, não tinha happy hour de delegacia. Você vira piada, mas eu falei assim, eu vou focar. Resultado, ao final dos 2 anos... você estudou, né? Aí eu fiz o concurso para delegado. Aí os 2 concursos, geralmente eles fazem o quê? Em alguma das fases eles vão coincidir as fases, porque senão você finaliza. Cada curso de formação no final, né? Quem é concurseiro termina em um e finaliza no outro. Aí chega aprovado nos 2 e no final ele não vai trabalhar nos 2. Aí o que acontece? Tem que escolher. Aí quando você escolhe, fica uma vaga lá e você deixa de prover porque a pessoa escolheu outro. Então em algum momento essas fases coincidem. Só que eu passei primeiro na Polícia Civil. Não, passei primeiro na Polícia Federal. Nossa. A prova foi primeiro, passei na Federal. Aí, as outras fases. Aí teve um dia que chocou a fase do teste físico da Federal. Com o da Polícia Civil. Com a primeira prova da Polícia Civil. Ah, meu Deus. Aí o povo falou assim, tu é louca, tu vai deixar o certo pelo duvidoso, tu já passou aqui. Tu só vai para as outras fases. E tu vai fazer... Eu estava tão autoconfiante, que a gente não deve ter essa autoconfiança. Aí eu falei, se eu passei na Federal, na Civil eu vou passar. E era assim, coisa de Deus, porque se eu reprovo, a cobrança da família, de todo mundo ia falar, cara, você entregou. Escolheu errado e tal. Fé em Deus e no conteúdo que eu já tinha estudado, passou. E passei. E aí termino, finalizo. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2004. 2004. Já no segundo mandato do Rori, já. De governador, no segundo mandato do Rori. Aí 2004. Aí eu passo, aí tomo posse como delegada em 2006. Aí essa posse era bem engraçada. Eu tinha um chefe chamado Zé Adão. Ele hoje trabalha com a Paula. Com a olha. Foi meu chefe. Aí Zé Adão era muito gente boa, hoje é aposentado, tal, delegado aposentado. Aí ele tinha muito interesse em que eu realmente terminasse como delegado. Aí eu estava na equipe, aí ele falou assim, ó, tu vai trabalhar nessa equipe aqui, é a tua equipe. Para quando tu for chamada, tu já está na tua equipe. Já está na tua equipe. Então eu trabalhava como agente de polícia naquela equipe, tendo a certeza que aquele espaço ali era meu, quem ia virar chefe ali seria eu. E assim ele fez. Aí quando você passou, você foi para a DCA? Não, na DCA eu fui agente o tempo todo. Você foi agente, mas não voltou para lá como delegada, não? Quando eu passo como delegada, eu fui para Planaltina. Zé Adão foi para Planaltina como chefe, já me levou e falou... Você assumiu depois do Michel lá? Junto com o Michel. O Michel era meu chefe. O Michel era seu chefe. Michel era... Para quem não sabe, gente, Michel foi deputado distrital e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do DF. E era delegado, chefe adjunto. Entendi. Era o 02. Acho que a época do Sávio era delegado-chefe, Michel. Verdade, o doutor Michel me falou do Sávio. Ele falou mesmo. E aí o Michel era o 02 e eu trabalhava ali como agente de polícia. Mas já esperando e trabalhar naquela equipe. Aliás, nessa época o Zé Adão era meu chefe. Aí depois o Michel foi meu chefe. Entendi. Em outro momento, mas quando o Michel foi meu chefe, eu já era delegada. Já era delegada de uma equipe. Então o Zé Adão te levou para Planaltina, como agente. Entendi. Para chefiar uma equipe. Aí depois o Zé Adão sai da chefia, vem outros delegados-chefes e eu continuava lá como delegada. Aí foi quando o Michel virou 02 e foi meu chefe. Aí o Michel ganha a chefia em Sobradinho. Sobradinho 2. Isso. Ele ia ser o titular. Aí ele me convida para ir junto. Você foi com ele? Eu fui com o Michel. Meu Deus, olha só. Aí fui trabalhar com o Michel, eu era plantonista, era eu, o Rogério, que hoje é da CORD, e mais uma galera. Rogério, eu conheço ele. Rogério, né, que o chefe era dessa época. Ô, Jane, e assim, você chegou até, o que eu acho interessante, que você passou nas 3 principais áreas do Estado. As principais políticas públicas hoje. Exatamente. Saúde, segurança e educação. E nas 3 você passou na ponta, você não passou na gestão, você passou na ponta. Do que você passou lá atrás, pelo que você vivencia hoje, como deputada distrital, com certeza você deve andar e deve ver. O que mudou? Avançou muita coisa, não avançou? Enfim, o que você acha que, vamos dizer assim, do tempo que você passou, pelo que você me contou, da sua história de vida, e hoje
você assume como deputada distrital com essa bagagem, vamos dizer assim, você chama de chão de fábrica, mas eu falo de quem executa a política pública, né? Na ponta, que não adianta você ser um excelente gestor aqui se você não tem quem faça lá na ponta. Exatamente. Não adianta você ter recurso aqui se você não tem quem faça lá na ponta. O que mudou? Assim, claro, não estou falando de tecnologia, não estou falando... claro que as coisas vão avançando. Mas quando você chega, por exemplo, no Hospital de Sobradinho, onde você passou, né? Ou no HUB, por onde você passou, o que você vê? Avançou? Não avançou? Parece que parou no tempo? Andou? Precisa de... Enfim, eu queria te ouvir nisso, nessa sua... Porque Jane, a sua experiência primeiro, de vida, do que você alcançou, ela, irmã, dá para escrever um livro, um best-seller, para você vender. E, assim, não é de palestra motivacional, não. É de ser exemplo de vida mesmo. Eu não tenho dúvida, não conheço seus filhos, não conheço seus filhos, mas eu não tenho dúvida que seus filhos têm um orgulho da mãe. Todos os filhos têm, né? Mas, assim, não só de ser deputada distrital, mas por tudo que você alcançou, pela sua trajetória. E você alcançou na força ali, primeiro, Deus te abençoando, né? Você com certeza... Acho que a fé em Deus foi tudo na nossa vida, tudo. Pois porque, assim, quando você olha para mim e fala, nossa, você teve muita força, pouca rede de apoio, pouca. Minha rede de apoio é muito pequena. Hoje em dia as pessoas, quando estão nesses espaços, nesses cargos, quando você olha para trás, eu fiz uma sessão solene. Um dia desse, tinha uma juíza contando lá da rede de apoio dela. Eu olhava e falava, gente, imagine se eu tivesse tido essa rede de apoio, onde eu teria chegado. E que tem mãe, que tem 3 babás, que tem no seu... Mas, Jane, deixa eu te falar, onde você chegou, vou te falar. Foi na raça. Nem 5% da população de Brasília, da sua época, chegou. Mas, assim, essa é a parte boa. Eu vou te falar, assim, dá pra te entregar diversas medalhas aí, se quiser fazer um pódio. Tem tanta história. Que rapaz, por exemplo, chegou uma época da minha vida... que era assim, eu ia numa festinha de família, aniversário e tal, tava todo mundo cantando umas músicas, eu olhava e falava assim, gente... O que é isso? Em que mundo... Eu tô, né? Eu tô. Um dia que eu nunca ouvi isso, hoje eu ouço rádio, aprendo música, conheço, mas teve uma época da minha vida que eu não via TV. Tipo assim, a maioria das novelas que todo mundo acompanhou... Você focou, na realidade, né? Eu levei 30 anos da minha vida estudando. Agora, certeza, se falar o artigo do Código Penal, você sabe de qual. Eu sei. Né? Decorava. É isso aí. Hoje em dia, você tá tudo no celular. Mas na minha época, o celular não era tão fácil. A rede social, a internet, nada disso. Eu tinha que ter tudo decorado. Não, prova oral. Prova oral é assim, ó. O cara pega uma caixinha, põe lá um monte de perguntas. Sacode e tira. Um juiz, um promotor, um delegado de polícia. Saca lá faz a pergunta, discorra. Ou você sabe, ou você não sabe. É isso aí. Eu me lembro fazendo a prova para delegado de polícia, a prova de direito penal. E essas coisas assim, minha mente ferve, tá? Uhum. Por que eu gravo, que eu não esqueço? Eu tava até vindo com o Haroldo, a gente vindo lá, ele falou assim, nossa, você lembra das coisas e lembra dos nomes. É a minha vivência de professora. Quando eu fui professora de geografia, professor é assim, ó, você tem geografia, como são poucas aulas, então eu tinha 10 turmas e na média 40 alunos. Então eu tinha 400 alunos por vez. Nossa. E na minha época, hoje não, hoje a política pública acho que mudou um pouco, mas na minha época você fazia professor de geografia passar trabalho. Era um tal de passar trabalho para os meninos pesquisar não sei o quê e te entregava aquele calhamaço, você ia para casa com um trabalho assim. Hoje você coloca isso no Drive lá, no Docs. Não, eu lia. Por um. Eu lia aquilo tudo. Nossa. Quando eu dava aula, eu sabia de cor as páginas dos livros. Tipo assim, eu falava assim, ó, abre o livro na página tal. Os meninos abriam e falavam, não acredito. Olha que é isso. Ler lá, de tanto ler, eu ia decorando aquilo tudo. Então eu lia aqueles trabalhos todos e sabia. Aí um dia, menino não é gente, né? São todos muito criativos, né? Verdade. Vamos falar que é criativo, que todo mundo tá assistindo a gente. Mas não são gente, não. Fala como diz o outro. Não é coisa que pega com a mão, não. O que eles faziam? Pegavam, entreguei um trabalho, tipo assim, turma A, devolvi o trabalho. O tema era o mesmo para todo mundo. O menino fez o quê? Arrancou a capa. Colou outra. Meteu outra capa. Como eu não tinha riscado dentro, só fiz ler e dei a nota na capa. Ele arrancou a capa
Era o mesmo tema, meteu outra capa e me entregou lá nas turmas G, as turmas da tarde. Aí... Achou que você ia pastel e ia ler. Quando eu li, eu falei, eu já li isso. Não dei nota, levei para a sala. De quem esse trabalho? Aí eles falam, você tá louca, professora? Você tá doida? Eu falei, eu já li. De quem é? Você não vai ter nota. De quem esse trabalho? Aí eu descobri, era do da manhã. Parente da manhã. Meu Deus. Parente dele. Eu devolvi o trabalho e ele só trocou a capa. Olha só, gente. E eu consegui decorar. Depois eu falei, cara, como é que eu consegui identificar um trabalho repetido em meio a 400 alunos, 400 alunos, é verdade. Então isso me ajudou muito. Eu sempre gravo muito, lia muito fácil. Aí quando chega na tal prova, lá vai eu fazer prova. Eu estava falando da prova e contei essa história, né? Aí fui fazer prova de direito penal. Aí o cara vai lá, saca lá uma pergunta e eles ficam te apertando, né? Te perguntam um monte de coisa. Aí estava perguntando de tipificação. Aí me fez lá uma pergunta assim, cara, do nada, ele falou assim... A premeditação se qualificava o crime de homicídio, que é homicídio tem um monte de qualificador, né? E eu fiquei, cara... Eu falei, isso não tem, porque você tem que lembrar dos artigos, homicídio, os artigos tudo na cabeça. Aí eu fui lá, dei um exemplo para ele de mão e luva, né? Que diz que o crime é tipo mão e luva. Ou ele se encaixa perfeitamente, Damasio que dizia isso. Ou se encaixa perfeitamente, ou não é crime. Ou não é crime. Ponto. Aí usei essa figura de linguagem. Eu sei que ao final da minha prova, eu tinha tirado 100, aí estava nervosa, peguei pro promotor lá e falei, doutor, desculpe, mas na prova a gente fica nervosa, não sei o quê. Ele falou, doutora, se todas as pessoas que viessem fazer prova tivessem a qualidade que você tem, nós não teríamos problema nenhum. Eu tinha absolutamente tudo gravado na cabeça e tal. Mas essa capacidade de decoreba, eu tinha trazido... Do concurso. De professora. De professora. Da experiência. Eu estava sendo treinada para chegar naquele momento. Nossa. Então, isso me ajudou muito. Aí, hoje, eu gosto muito. Eu lembro das coisas, eu lembro dos nomes. Tenho memória fotográfica boa. Mas foi esse treinamento. Aí, você vem me falar da experiência aí dessa experiência dessas três... das três principais áreas do Estado, que é saúde, educação e segurança. Então, aí eu vou ter que falar de ciência, tecnologia e inovação, né? Ciência, tecnologia e inovação. Simplesmente está transformando as nossas vidas. Está mudando. Eu sinto muito, mas muitíssimo, que a nossa boa política pública e principal, porque quando você vai estudar aí questão de gestão, tem gente que diz que o Estado tem que ser mínimo, né? Quando a gente fala de Estado mínimo. Tem que entregar diversas atividades para a iniciativa privada e focar na saúde, segurança e educação. Alcançaria a satisfação das pessoas. E hoje o povo quer o quê? O povo quer ter uma boa escola para os filhos. Quer ter um bom hospital para casa. E segurança pública, a polícia vigiando poder ele. Ir pra rua, então, para mim, o Estado tinha que focar especificamente nessas três políticas públicas com prioridade. E o que eu sinto é que se eu entro no hospital, gente, o hospital é o mesmo de quando eu trabalhei há 40 anos. Em Sobradinho, ainda é a mesma estrutura. Então, está todo mundo ainda lá atrás. Então, para mim, infelizmente, nós não evoluímos o suficiente quando você fala de educação, saúde e segurança. Aí vamos para as periferias. Eu falei, eu sou a preta periférica, que com toda dificuldade, fui lá, estudei, li biblioteca e tal. Então, hoje, quando eu vou trabalhar política pública, eu quero focar nisso, em educação, em entregar uma boa biblioteca e tal. Mas hoje você tem a diferença que, em algumas escolas públicas não, privadas, hoje, antigamente, a escola pública era melhor do que a privada. Isso é verdade. Hoje, é o contrário. Isso inverteu. Você vai em escola em que os meninos não escrevem mais. Ele tem uma tela de computador, todas as informações estão ali, professor que lute, que se habilite para concorrer com esses meninos, mas eles ganham tempo não fazendo cópia de quadro. Passam uma tarde todinha copiando. Não existe tem professor, tem escola que tem o quadro negro inteligente, ainda. né? Hoje não, que ele escreve e vai pro tablet do menino na hora lá. Aí você pega um aluno desse que ganha tempo sem precisar copiar, só aproveitar ou aprender ou produzir conhecimento a partir daquele conteúdo, e você tem, infelizmente, aluno na escola, em algumas escolas que ainda estão hoje fazendo cópia. Como é que você põe esses dois cidadãos e fala assim, ó, as oportunidades para vocês são as mesmas. Vão concorrer em pé de igualdade. Então, para mim, hoje, a educação peca, tanto a educação, por mais esforço que nós façamos,
A população cresce, população hoje já, né? E as escolas não são construídas com a mesma velocidade, os hospitais não se ampliam na mesma velocidade, essa tecnologia não chega. Eu tive a oportunidade de deputada, ir ao Hospital da Criança, que eu acho que é um dos melhores hospitais que o Brasil tem. Olha, fantástico. Assim, e o modelo de gestão do Hospital da Criança é fantástico. Porta fechada, né? Exatamente. Porta fechada, não recebe qualquer... Os hospitais aqui selecionam. Fazem uma triagem, mandam para lá. Tal. A gente precisava, enfim, Brasília tem vários desses aí, nas especialidades, mas... Eu recebi um prêmio uma vez, já no mandato, prêmio Engenho. O primeiro prêmio Engenho que a Kátia deu, eu fui essa pessoa escolhida para receber o prêmio. E comigo foi a doutora Isis, que é do Hospital da Criança, que hoje é diretora do Hospital da Criança. Aí fizemos amizade e fui lá conhecer o Hospital da Criança. Ela precisava de um equipamento que ela diz que faz sequenciamento genético, que já existe no mercado, está por aí. E você, por exemplo, a anemia falciforme, ela explicou que tem centenas de tipos, não é um só, 142 tipos, sei lá, de anemia falciforme diferente. Mas tem um equipamento que, se você colocasse o sangue da criança ali, você faz sequenciamento genético e você consegue individualizar o tratamento. Em vez de ficar fazendo por testagem, testando o tratamento, você ia ser mais certeira. Ela precisava de um equipamento. Aí eu falei, nós temos o quê? Na outra ponta ali, a FAP. Fundação de Apoio à Pesquisa, que está aí para fomentar ciência, tecnologia e inovação. Você só não pode comprar computador, mas pode comprar um equipamento de sequenciamento genético, que é inovação. E você ia ter Brasília na ponta fazendo sequenciamento genético e tratando anemia falciforme com mais qualidade, com rapidez, salvando vidas e tal. Eu falei, gente, o que falta? É só fazer essa ponte. Então, eu vivo com essas informações. Eu já fui FAP, que eu fui também, ao longo da minha vida, eu fui procuradora jurídica da FAP. Eu lembro disso, é verdade. Então, eu conhecia bem os serviços da FAP. Aí eu falei, você nunca foi apresentada 2 órgãos do DF. Está aqui e aqui. E você precisava só... Fazer a junção. A FAP tem recurso suficiente, que o UNP, hoje a realidade mudou, mas quando eu estava lá em 2014, o UNP oficiava a FAP, muitas vezes, por inexecução. Porque tinha recurso e não conseguia executar todo. Hoje melhorou bem. Hoje a execução está bem. O Marco Antônio, que foi o último, agora o Leozinho está lá, e eles têm feito muito bem isso, mas ainda falta essa conversa, o próprio Estado, são 2 órgãos do mesmo Estado que podiam... Esse aqui é feito para isso, para fomentar, esse aqui precisa do fomento para comprar esse equipamento. E, infelizmente, a política pública são tantas coisas, tem que focar em tantas questões que podia melhorar a saúde nesse aspecto. Eu só te dei um exemplo, mas nós temos dezenas e dezenas, tanto na educação, quanto na segurança pública, quanto na saúde. Eu já visitei estado do Brasil, por exemplo, que o governador falou assim, quem tem filho na rede pública, me dá um nome. Deram o nome. Ele pegou um telão maior que esse aqui, gigantesco, e plotou lá na hora, tipo assim, no teste, e não foi combinado, porque a pessoa era uma pessoa do povo. Deu um nome, apareceu lá o nome da fulana de tal, da parente lá da pessoa, tinha a posição dela em relação àquela escola, tinha a posição dela em relação à sala de aula, todos os conteúdos, como é que a criança estava, se estava bem, se estava mal. Então, ela conseguia diferenciar a aplicação para aquela menina para fortalecer o que ela tinha de bom e não precisar ficar insistindo naquilo que ela sabia, por exemplo. Isso é o quê? A tecnologia aplicada à educação. Então, tem muita coisa boa sendo produzida no país. Na segurança começou com as smart, com as câmeras, de identificação. A Bahia, no Carnaval, milhões de pessoas lá, eles conseguiram prender 80 procurados, só com a câmera fazendo essas conexões. Brasília tem? Tem. Por que isso ainda não é realidade? Não me pergunte. Verdade. Então, eu acho que a política pública mais importante, saúde, segurança e educação, poderiam estar em outro nível e se tivesse aliado à ciência e tecnologia. Conseguir aceitar, porque tem que aceitar. Nós somos analógicos, né? Boa parte de nós ainda é analógica, ainda tem medo de rede social. Quando fala em inteligência artificial, você acha que é só golpe, né? E não é, a gente sabe que está produzindo, está voando, e os estados que se apropriarem
da ciência, tecnologia e inovação, como São Paulo tem feito, como Recife, Nordeste. O governador Tarcísio, junto com o Ricardo Nunes, criaram o Smart Sampa, né? Transformaram a cidade em quase cidade inteligente, toda conectada. Isso. Então, a inteligência artificial é uma realidade, a gente não vai escapar dela. Você vai ficar para trás se você não aceitar isso. Mas ela é um caminho sem volta. Isso é verdade. Então, a gente precisa mais rapidamente fazer investimento nesse tipo de educação, nesse tipo de saúde, para que a gente consiga curar. Porque se você investe na saúde e ela consegue gastar menos tempo com aquelas pessoas internadas ou nesse tipo de tratamento, você vai salvar mais as pessoas, você vai rodar mais leito. E vai gastar menos dinheiro na própria saúde com as pessoas que estão doentes ali. Então, existe uma aplicação que a gente precisa acordar e fazer nessa política pública mais importante. Para mim, saúde, segurança e educação. E você vai ter mais satisfação das pessoas, as pessoas vão conseguir viver mais e você vai otimizar os recursos. Com certeza, você vai aplicar menos recursos do que tem investido hoje. Então, você investe hoje, aí nós estamos muito ainda focados no humano. Né? Hoje, você pode usar a tecnologia que melhora esses processos. Que amplia, né? Não, eu estava internada, eu fiz uma cirurgia. Aí você não resiste, né? Curiosidade, ChatGPT na mão, chegava os meus laudos. Eu pegava os laudos, botava o ChatGPT. Dá uma lida aí, gente. Só para testar o médico, né? E aí pedia para ele fazer uma análise para mim. Quando o médico chegava, eu falei assim... Você já sabia tudo. Eu falei, ou ele está usando meu ChatGPT, ou ele é muito inteligente. Porque quando ele vinha com a solução, eu já sabia exatamente o que ele ia fazer. Porque a inteligência artificial já tinha lido, trabalhado os resultados, já tinha me dado o resultado. Então, isso facilitaria muitas vezes para os nossos médicos. Isso é verdade. O mundo analógico, eu acho que não compactua, não coaduna mais com a nossa realidade. Isso é verdade. A gente precisa trazer a ciência, tecnologia e inovação para dentro de todos os nossos processos. Isso é verdade. Para melhorar aí com relação à própria violência contra a mulher, né? Hoje a gente tem a boa política pública lá, Secretaria de Segurança, que tem o Viva Flor, bota uma tornozeleira, quando o cara passou na rua, a mulher já apitou, já sabe que ele está por ali, já diminui o risco para ela tem condições de acionar, a polícia vai chegar. A tecnologia servindo para os nossos processos de proteção, né? Então, a pergunta que você me fez, para mim, saúde, segurança e educação, a população cresceu muito, a tecnologia avançou e a gente precisa, para solucionar esse crescimento populacional e essa dificuldade que nós temos de atendimento, se nós trouxermos a inovação, a tecnologia, nós vamos melhorar esses processos e vamos entregar uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança pública de fato mais eficiente, que é o que as pessoas esperam de nós. Perfeito. E, deputada, fazer uma pergunta, mais uma, né? Sua história é fantástica. Assim, não vou falar que é história de superação, porque fica parecendo clichê, né? Mas é uma história de demonstração de força de vontade, onde você conquistou seu espaço na luta, na garra, mas com certeza você passou momentos difíceis. E aí eu queria que você me falasse o seguinte: você foi técnica de enfermagem, foi professora, foi agente de polícia e agora está, né, delegada licenciada, né, isso, no exercício do mandato, no mandato de deputada distrital. Durante toda essa trajetória, você tem quantos filhos? 2. 2 filhos, que 5 netos. 5 netos, os 2 filhos também estão um é promotor, que você senhora, um jornalista e outro delegado. Um jornalista e delegado, um está no MP, né? E o outro na Polícia Civil. Não, um é jornalista e o outro é delegado. Esse delegado que já foi do MP. E hoje está como perfeito. Um delegado. Entendi. Então, vamos lá. Qual foi o momento mais difícil? Até hoje, vou dizer assim, chegar como deputada distrital. Qual foi o momento mais difícil, assim, que você falou assim, acabou, não vou dar conta, vou abandonar esse trem e, enfim. Então, sério, não é clichê, nem porque eu tô na sua frente, nem no programa. Desistir nunca fez parte da minha vida. Nunca fez parte da sua vida? Nunca foi opção. Eu acho que o mais difícil nós passamos, foi a primeira fase da minha vida, essa lá como técnica de enfermagem, lá atrás. Antes, na minha infância. Na infância. Porque a gente sofreu um abandono paterno. Meu pai largou minha mãe em Brasília. Eu tinha 3 meses de idade. Ela tinha um filho com 2 anos. Imagina uma mulher com um filho com 2 anos e uma criança de 3 meses. Vou dizer recém-casada, porque foi no 2º ano de casamento.
Recém-casado, isso é verdade. Vou ali buscar um emprego em São Paulo e vem te buscar a mulher. Voltou? Não. Até hoje. Até hoje. E ela ficou sozinha. Ela não tinha onde morar, não tinha emprego, não tinha nada. Então, nós passamos muita dificuldade. Eu tenho muitas lembranças, porque minha mãe me trouxe essas lembranças, e alguma parte que eu nunca esqueci. Ali, quando eu era pré-adolescente, talvez meus 10 anos, essa fase eu me lembro bem, que era a fase educacional, a fase escolar. Outro dia eu estava numa sessão solene contando essa história, que eu morava numa casa, a gente morava no barraco, mas era tão paupérrimo, mas era tão feio, que eu estudava na esquina da minha casa. Escola pública, escola classe 5 de Sobradinho. E eu morava no A da 9. Então era na esquina. E naquele tempo não tinha van escolar, não. Todo mundo andava de pé, não era? Saía todo mundo, parecia uma passeata. Todo mundo ia saindo ali, morava na mesma quadra e ia se distribuir e ia embora. Mas eu morava na porta da escola, então todo mundo passava na porta. Eu e meu irmão tinha tanta vergonha da casa que a gente morava, que a gente passava, virava a rua para entrar pelo fundo. Para ninguém saber onde é que era a nossa casa. Então era um barraco muito... hoje, quando eu entro na Santa Luzia, eu olho lá e falo assim, eu morei na casa igual essa. Era chãozinho batido, você jogar água, passar vassoura para varrer. Era assim. Então, essa fase da nossa vida foi muito difícil. A minha mãe, ela tinha uma garra, uma energia. Hoje está viva, 94 anos. 94 anos? 94, teimosa, fujona. Hoje eu sou mãe dela. Eu olhei. Nós já invertemos. Hoje eu sou a mãe. E ela foi muito forte, mas muito forte. Só que ela era muito crente. Então, fé em Deus. Olha aí. A igreja sempre foi aquela mulher de coral. Não sei ela era da Batista também, Batista. não? Batista. Já veio da Bahia Batista. Inteira. Então, a igreja deu muita sustentação para ela. E nós tínhamos muita ajuda de governo. Hoje não é. Hoje é bolsa isso, bolsa aquilo. A época era in natura. Você ia no albergue, o povo dava aqueles sacos assim, pegava aquele saco de leite, de fubá, de... Eu tenho uma história com mingau, que é uma coisa linda. Eu tomo café comendo mingau, lembrando da minha infância. Eu falo, isso aqui era coisa que eu comia muito na infância. Nossa. É memória afetiva mesmo, daquela época. Então, esse período da nossa vida foi muito difícil, que eu vivi na casa de tio em tio. Minha mãe precisava cuidar, trabalhar. E alguém precisava cuidar dos meninos. Já morei com a minha avó, já morei com a minha tia. Minha tia casou, me levou para morar com ela, cuidar dos filhos dela. E a gente vivia na casa de tio em tio, assim, porque... Era o que a gente tinha. Então essa você acha que foi a fase mais difícil? Foi. Era de muita dificuldade. Deixa eu te falar, é por isso que você fala que o desistir na sua vida nunca foi opção. Nunca. Porque você olhava para trás... Não, e eu via uma mãe muito... Exatamente. Ela conta a história quando ela foi ser técnica de enfermagem, que ela era costureira. Aí ela conta que estava tendo inscrição. Alguém falou, Eva, está tendo inscrição... O nome dela é Elvia? Eva. É Evenita, o povo chama ela de Eva. Estava tendo uma inscrição para... não era, na época tinha um tal de AOSD. A AOSD era como se fosse um auxiliar do auxiliar de enfermagem. Era um cargo que não mexia com medicação. Você tem ideia, na Secretaria de Saúde até hoje tem essa... Ainda tem isso? Ainda tem essa carreira. A AOSD. Que fazia higienização dos pacientes, limpava as coisas lá e tal. Aí falou, tá tendo inscrição. E ela disse que foi fazer essa inscrição. Quando ela chega lá, a inscrição tinha encerrado. Ai, meu Deus. Ela disse que ela chorava. E o nariz escorria, e ela chorando, e ela desesperada. E contava para o cara, olha, eu tenho 2 filhos, meus filhos são pequenos, eu tenho que sustentar. E o cara viu o desespero dela, que era tão grande, falou assim, não, dona, passa aqui. Tipo, ele levantou lá. Cancela lá. Ela passou e conseguiu. Aí ela fez esse OSD. Aí, em seguida, foi estudar no noturno. Olha só, gente. E fez o 2º grau. Quando ela conclui o 2º grau, aí ela faz a prova para técnica de enfermagem. Então, ela se torna técnica de enfermagem. Então, foi muita luta. Aí, nossa vida começou a mudar a partir daí. Então, aí, exatamente. Vira técnica de enfermagem, aí a gente já tinha condições. Aí, ela passou a investir em nós. Investir em educação, pagou minha faculdade. Olha só. Pagou faculdade no CEUB, que era por isso que eu tinha que me formar, não sei o que e tal. Então, sua mãe, o que acontece? Sua opção não foi... Porque você, como eu te falei, você olhava para trás, aí você via a imagem da sua mãe, que passou, na minha visão, das maiores perdas da vida é quando você tem um abandono afetivo, como aconteceu, né? E ela ali criando vocês com compromisso. Meu pai falou assim, meu avô falou, volta. Volta para Bahia. Para Bahia. Ela falou o quê? Não, eu casei, tive meus filhos, eu escolhi essa vida. Então eu vou ficar aqui e vou cuidar dos meus filhos. Olha aí. Não voltou.
Essa mulher é firme, rapaz. Aí eu aprendi isso. Isso tá na minha história, ali, na minha raiz e tal. E olha só, eu acho que tem uma pergunta que todo mundo vai fazer para você, que é principalmente os curiosos. Você foi delegada, né? Qual foi a investigação ou a prisão que mais te marcou? Foi prender um autor de estupro. Olha. Ele estuprou o próprio filho. Uma criança de 9 meses. Foi a história mais marcante. 9 meses? E eu fui uma delegada que eu fiz diferente. Eu já era uma delegada professora, já vinha da política social. Nunca fui aquela de gabinete. Não, e ainda mais, veio da saúde, sabendo cuidar de perto das pessoas e tal. A sala do delegado é a sala mais reservada. E você tem outros delegados, tem outros agentes, tem um anteparo. Então, em regra, você é a que determina as investigações. Eu era do balcão. É assim, eu saí da sala e ia pro balcão para ver o que chegava. Até porque foi agente também, né? Foi agente. Aí eu queria saber o que acontecia, queria resolver os casos na hora. Aí eu tenho as histórias que eu tenho como delegada, por isso que eu era muito de rua. Então eu sempre me envolvia muito nas investigações. Aí nessa história, e o povo já sabia disso, a criança chegou ao hospital. Pode falar aqui? Pode, toca a ficha aí. Ela estava chorando muito, estava na creche. A criança? A criança, chorando demais. 9 meses? 9 meses. A mãe crecheira leva ela para o hospital, porque a menina não parava de chorar. Quando o médico examina, o ânus da criança e a vagina eram uma coisa só. Tinha dilacerado tudo. O médico olhou e falou, isso é estupro. Já me conhecia, já ligou e falou, doutora, eu tenho um caso aqui, que é um caso de estupro. Aí eu já não precisa nem terminar a frase, já pega a viatura, vou lá. Fui lá, olhei, vi a situação, conversei com a mãe, que história é essa aí, mãe? Aí, não sei o quê, não sei, meu filho fica na creche, não sei o quê. Querendo empurrar para a creche. Aí, eu na hora reuni que eu entendia que eram os melhores policiais, aqueles que vão comigo até o final, 8 policiais. Eu falei assim, nós só vamos parar quando a gente pegar o autor desse crime. Nós ficamos 40 horas na rua, sem casa, sem banho, comendo lanche na rua, sem dormir, até que eu entreguei o autor, que era o pai. Eu investiguei, eu fui ouvir todas as pessoas, tipo assim, todos os homens que buscaram uma criança na escola, eu trouxe para a delegacia, arrastei, trouxe e ouvi. A dona da creche tinha 2 filhos. Eu fui conversar com os filhos. Tá. Aí o pai me chega na delegacia, eu não tinha visto ele ainda, manda chamar o pai. Aí quando eu vou entrevistar o pai, uma calma. Ele fala bem assim, doutora, bem assim, pode fazer o que quiser comigo, viu? Eu não tenho nada a ver com essa história. Com a experiência que eu tenho. Aí eu falei, não, isso não é postura de pai, não, porque o pai, quando sabe, tem a filha estuprada. Então, eu tenho eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma de 16, que é a Manuela, que tem epilepsia, né? Você conhece um pouquinho da minha história, e a minha filha com 18 anos, a Beatriz. Rapaz, faz isso com a minha filha, meu amigo. Ninguém me segura, não. A mãe é mais resiliente, chora, mais contida, mais pai. Ele fica louco, ele quer saber quem é. É isso mesmo, quer ir pra cima. Ele quer saber quem é, porque ele quer matar ele mesmo, não sei o que. E ele tava aquela calma, eu falei, Aí eu falei, agora eu vou mudar o foco. Aí eu tirei o foco e falei assim, eu vou provar que foi ele o autor. Aí já fui pra casa. E lá na casa a gente começou a achar indícios. Eu converso com a dona da casa, uma casa alugada. Um barraco que só tinha era um cômodo, único. E uma cama só, dormia ele, a mãe e a criança na mesma cama. Não, no final eu indiciei ele e a mãe. E a mãe, Aí era uma janela só, eu falei, a dona do lote falou assim, olha, essa criança chora tanto. E especialmente quando a mãe sai e fica sozinha com ele. Ela chora demais. Aí eu começo a revirar tudo que tinha em casa. Aí nós achamos um lençol que tinha respingos de sangue. E sabe quando você vai lavar, lava mal ali e lavou e torceu assim. Então ele estava num canto jogado, mas torcido só. E tinha respingos. Aí eu já catei aquilo como prova material. Aí levo para o IML, fiz um confronto DNA. Aí já bateu. Meu Deus do céu. O sangue. Aí já começou a provar e desistir, pedir a preventiva dele. Quando eu fui pedir a preventiva, que eu juntei imagens,
a juíza, fui despachar. Aí eu não fico esperando. Eu vou lá. Sentei lá para despachar com a juíza. Quando ela viu, ela desabou. Ela falou, doutora, eu tenho uma filha nessa idade. E eu olho para isso aqui e só consigo lembrar da minha filha. E ela deu a prisão. Ela sabia onde ele estava, chacatei, aprendi. Guardou o cara. Aí depois ele acabou admitindo, contando a história. Aí a mãe foi contar a história. Ele era pai biológico, mas tinha pouco convívio com a criança. Por quê? A menina cresceu 9 meses, né? Nos primeiros meses ele não conviveu. E o relacionamento deles tinha sido meio eventual. Conturbado e tal, Não, de boteco mesmo. Entendi. Engravidou e tal. Aí quando a criança já tinha nascido, aí é que eles começam a desenvolver um relacionamento. Ele vai em busca dela e eles começam a se relacionar. Aí ele passa a morar na casa com ela e com a criança. Então, e aí ele abusa da criança. Meu Deus. Quem viu essa coisa, atinou, foi a menina de 15 anos. A filha da crecheira foi da mãe crecheira que viu, percebeu. Foi dar banho, falou, olha mãe, que isso aqui, a menina não para de chorar, como é que ela tá? E aí levou para o hospital e toda a história se desenrolou. E aí eu consegui a prisão dele, fiz foto lá do lugar onde eles dormiam e tal. Aí interroguei para saber qual era a posição que ficava na cama, quem dormia com quem. Aí no final indiciei ela também, porque ela com certeza... No mínimo por consentimento, sei lá. Ela dava banho na criança. Ela é mãe. No primeiro banho ela ia ver e falar alguma coisa. Prevaricação, sei lá o que for, mas, né? Consegui me indiciar ele e ela no estupro, ela na coautoria. Na coautoria você conseguiu comprovar? Nossa, perfeito. E, tem história que se eu for te contar... Mas esse foi o mais difícil. Mas esse foi a mais que mexe com a gente, porque você fica imaginando uma criança que é capaz de fazer uma maldade dessa. A boca da criança era toda cortada. Ai, meu Deus. Toda machucada por dentro, porque já estava nascendo os dentinhos e do que ele apertava, com tanta machucava. Força, o dente cortou a boca dela toda. Meu Deus. E aí ele acabou morrendo. Na prisão. Um caso que deu muita repercussão. A repercussão chega na cadeia, não tem jeito. É fácil. E em 6 meses de preso, ele acabou morrendo na cadeia. Meu Deus. E a criança foi morar com os familiares até dele. Mas não morava em Brasília, morava em outro estado. Entendi. Aí a família veio, requereu lá a guarda da menina. E foi porque a mãe também estava presa. E a família dele, paterna, levou a menina para outro estado. Meu Deus. Eu espero que esteja feliz, né? Eu sei que isso marca. De alguma forma, isso aí na vida dela adulta, ela vai ter alguns medos, algumas coisas que tem a ver com essa história que ela nem lembra, mas que foi por Com certeza, isso vai ficar marcado. Ô, Jane, bem, você foi eleita deputada distrital, quantos mil votos? 19.006. 19.006 votos, é voto pra caramba, né? Qual é o maior desafio de ser deputada distrital hoje? Sabe como é que eu olho os 9.006 votos? Cada vez que eu vou no estádio assistir futebol, o povo fala... quantas pessoas tem. Aí na hora que falo tanto, eu falo, gente, foi esse tanto de eleitor que eu tinha. É verdade. Esse tanto junto aqui. Você tem ideia, a quantidade de pessoas que foram votar em você não cabe no Nilson Nelson. Fica gente do lado de fora. Você chegar no Nilson Nelson, você vai ver que lotado e mais... o Nilson Nelson cabe 12 mil. Não. Então, são 12 mil, ficariam 7.006 pessoas do lado de fora, uma fila esperando para entrar. São pessoas que votaram em você. Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência de deputada distrital? Assim, exercendo agora um mandato legislativo, com toda essa bagagem que você tem de experiência, como é que foi chegar naquela casa, vamos dizer assim, que é uma casa política, né? E lidar ali, eu falo que a Câmara Legislativa, a gente lidar com a diversidade de fato, né? Que ali você tem diversas representações. E como é que foi? Como é que está sendo isso? O povo me pergunta do meu trabalho como delegada, né? Aí José me perguntou qual foi o maior desafio. De toda a minha vida pública, né? 43 anos. Tenho passado pela Procuradoria da FAP, controladora Codeplan, fui administradora de cidades, secretária de Estado. Foi um desafio muito grande. Acho que o segundo maior desafio foi ser secretária de Estado da criança, adolescente e juventude. E aí que eu estava falando, que eu tinha passado pela DCA, eu passei pela DCA prendendo, né? Depois eu vou virar secretária de Estado da Criança, Adolescente e Juventude. Para proteger. Para proteger. Sofria uma objeção, assim, o povo dos direitos humanos, né? Falava, não, um delegado não pode cuidar. Só que sempre fui muito responsável. Eu falei,
Lá eu prendia. Só que aqui eu tenho que cuidar. Então aqui eu vou cuidar. Então eu fiz a política pública. Não, foi mesmo, eu lembro. Trabalhava mesmo para valer, para cuidar, mas eu recebi. Então eu tinha muita oposição, então foi um dos períodos mais desafiadores. Mas a Câmara, sem dúvida, o cargo de deputado é o mais desafiador de todos. É mesmo? De tudo que eu já fiz na minha vida. Olha aí. Por quê? Por mais que você conheça, porque eu conheço a política pública a fundo. Você estava na ponta, você quem executava. Já estive na gestão, eu fui chefe em delegacia. Não, você teve na alta gestão, você foi secretário de Estado. 18 anos e tal. Então, eu conheço bem, mas o fazer não é igual delegacia. Porque delegacia, eu tinha caneta. Se eu falasse assim, hoje nós vamos fazer uma operação em tal lugar. Bora, acabou. Todo mundo vai montar, os chefes, daqui a pouco vem tudo prontinho na minha mão ali, a operação, eu vou para a rua e faço a operação. Quando você vem para o parlamento, não é sozinho. Sempre é uma junção de várias forças, de muita gente. Então, não é só sua vontade. Você tem a vontade e a determinação, mas você encontra muitas barreiras. E aí, de todos os tipos, né? Tem a própria barreira política, tem os adversários políticos, especialmente, tem uns interesses que, às vezes, o seu interesse, por mais que seja a política pública boa, tem alguém que tem um interesse contraposto. Uhum. E aí não vai se impor o seu, vai acontecer o do outro. Então, para você conseguir fazer valer, fazer a coisa acontecer, é muito difícil. Tem que mover muita gente. Tem que articular muito, né? Aí é o ser político, fazer essa boa articulação para a coisa acontecer. Então, quando eu venho para o mandato, eu divido o mandato em eixos. Aí, para não ser leviana, para não ficar, por exemplo, atirando, tentando descobrir as coisas, se alguém me perguntar, eu vou dizer, porque no mandato eu faço tudo que eu vivi na ponta. Então, eu tenho uma atuação muito pontual em relação à defesa da mulher, que era um recorte que eu fiz no meu mandato. Por exemplo, eu trabalhava na delegacia, mas tinha um cuidado especial com a mulher, trabalhei contra o feminicídio, eu trago essa luta para o mandato. Então, 60% do meu mandato ali trabalho em defesa da mulher. A segurança pública, da educação e saúde, fica ali. Eu fico transitando nesse ciclo, setor, né? E o direito das cidades, que não tem jeito territorialmente. A cidade que me elegeu, Paranoá e Itapuã, desses 19.006 votos, 10.800 votos. Nossa, eu tive nessa região. Então, eu tenho um olhar ali que eu chamo de saída norte. Cidade que eu nasci, Sobradinho, moro lá até hoje. Tive 3.500 votos em Sobradinho. É muito voto, bem. É muito voto. 3.500 votos em Sobradinho é voto demais. Então, eu uso esse territorialmente, ser deputado do DF todo, faço atuação em outras cidades, mas eu foco, como diz o outro, Paranoá, Itapuã, foco é isso mesmo. Ali naquele território onde eu sou mais conhecida, onde eu atuei mais, onde eu trabalhei, porque eu trabalhei esses 40 e tantos anos de serviço, basicamente nessa região, tirando ali o tempinho de secretária e tal, foi o Hospital de Sobradinho, depois o politraumatizado Hospital de Base, já trabalhei por ali, mas DCA, 8 anos ali na DCA, professora, fui lá na Samambaia, mas acabei voltando para Sobradinho, trabalhei uma parte na Fercal, em Sobradinho mesmo. Então, eu atuei muito nessa saída norte, então é a área onde eu sou mais conhecida. Tanto é que na época, quando se fala de campanha, quando a pessoa não te conhece, você foi deputado, viveu política muitas vezes, tem uma rejeição muito grande, né? Com relação ao político, é natural que as pessoas rejeitam, pega papel, olha assim, amassa na sua cara, joga fora. E quando eu busco essa saída norte aqui, é o contrário, é acolhimento, é abraço, o povo quer verdade. Foto, não sei o que e tal. Então eu acabei focando mais onde eu era mais aceita, né? Diria assim, porque eu tinha mais facilidade de fazer a política, todo mundo já me conhecia. Todo mundo tem história. Se for no Paraná, tem uma história para contar comigo. Você foi delegada lá, né? De polícia. É o povo que me conta história. Então, foi mais fácil fazer esse trabalho. Você passou um tempo em Sobradinho também, não passou? Na delegacia de Sobradinho? Sei. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita a você lá. Sobradinho 2. Na época que Michel era meu chefe, eu fui plantonista. Fui plantonista na 35ª DP. Eu passei, eu me lembro que eu fui fazer uma visita a você lá nessa época. Era bom, é bom trabalhar perto de casa. É verdade. Deputada, qual o maior desafio do mandato? E vai fazer 3 anos agora, já fez 3 anos, né? 3 anos. E qual foi a maior conquista? Tipo assim, que você fala assim, cara, isso aqui
olha, bota uma placa, vou fazer uma foto disso aqui. Assim, o maior desafio que você passou no mandato e a sua maior conquista enquanto uma parlamentar atuante que tem toda essa experiência aí. Eu acho que o desafio é você se comunicar com a comunidade. Uhum. Porque, em regra, caso de delegado, se eu ficar aqui o dia inteiro te contando história, eu tenho história de delegacia, o povo fica querendo saber, o povo gosta. Curioso, o povo tem uma curiosidade. Agora passa esse mesmo tempo falando de política. Não, o povo não gosta não, eu sei disso. Então, as pessoas não estão muito interessadas em saber o que você faz como político. Então, para você comunicar o trabalho político é difícil. É verdade. Você precisa do interesse das pessoas e elas têm pouco interesse. Que é triste isso, né? Porque deveria, né? É a política que muda a vida das pessoas, mas elas têm pouco interesse. Então, eu acho que a dificuldade é você comunicar tudo que você faz. A gente faz uma boa política pública, a gente influencia a vida das pessoas, né? Transforma. Às vezes, por exemplo, lá em Paranoá, fui lá, botei iluminação pública, que eu acho que é importante para a segurança e tal. O povo está vendo a iluminação lá, mas não sabe que foi você que fez. Você passa lá e não tem como contar, e sai por aí. Isso aqui foi eu que botei, foi emenda minha. Você não tem como fazer isso, né? Então as pessoas conhecem pouco o seu trabalho. Você faz muito, mas as pessoas acabam não tomando conhecimento desse muito que você faz. Então acho que isso é difícil, até porque elas não têm muito interesse na política, infelizmente. E você perguntar o que foi que você fez de melhor. Comitê de Proteção à Mulher. Olha aí. Porque era uma política pública importante, esse trabalho com a mulher vítima de violência. Eu fiz isso na delegacia há muito tempo, com muito cuidado. Eu tinha uma época, eu estava na delegacia. Um dia um delegado pega meu telefone, meu WhatsApp, tinha assim, 110 mil mensagens. Não é 110 mensagens, não. 1000 mensagens não atendidas. Meu Deus do céu. Ele fala, como é que você consegue isso? Eu falo, a cidade toda tem meu telefone. E tem mesmo. Eu não mudei o telefone depois. Então eu pego o meu telefone assim, no Zap, e falo assim, você vai ver os verdinhos lá, porque não tem tempo. É impossível você atender todo mundo. Então eu estava ali muito próximo. E esse cuidado com as mulheres eu tive. Elas tinham meu telefone. Eu ia fazer visita, eu ia na casa delas, falavam direto comigo, pediam socorro, pediam ajuda. Então isso foi muito próximo. Aí eu venho para o mandato. A primeira lei que eu aprovei foi que criou o Comitê de Proteção à Mulher. Hoje nós já temos 7 comitês, né? Instalados, Ceilândia, Itapuã, Sobradinho, Lago Norte, Estrutural, Santa Maria. Acho que é isso. Então, esses comitês, para mim, é aquela política pública de acolhimento, onde a mulher vai buscar ajuda. Quando eu criei, o espírito da lei, né? Como diz o bacharel em Direito, a minha intenção era que fosse um paralelo do que é hoje... O observatório ou o conselho? Não, o que é não, os comitês. Os comitês. A ideia era que fosse um paralelo do que é o conselho tutelar. Sim. Como se fosse um conselho tutelar para as mulheres. Para as mulheres. Quando você pensa numa criança que foi agredida, que precisa de ajuda, você fala conselho tutelar, você sabe onde está. Então, a minha ideia era que os comitês tivessem essa forma, esse formato ou essa ideia. É o lugar onde você vai buscar. Hoje já tem 7 comitês desse. Já tem 7 comitês instalados. Instalados em atuação. Olha que eu acho que um desafio grande agora é remunerar esse eu não sei como é que chama os comissários. Função, os comissários. Isso. Hoje eles são 2 comissionados, mas eu penso, se você me perguntar, eu tenho resultado, eu tenho já a solução. Perfeito. A minha ideia qual é? É o PPGG, que é Política Pública e Gestão Governamental. É o povo que trabalha nas administrações que são concursados. Então esse PPGG pode ser treinado. Você faz uma formação para ele, dentro da política de defesa da mulher. Como se fosse o comissário da infância e da juventude? Da juventude. Muito bom, perfeito. Faz a formação dele e aí você vai ter o comissário ali que vai fazer a busca ativa. Perfeito. Você não pode ser só reativo, né? De esperar a pessoa vir. Você tem que ter tem que fazer a busca ativa. Montado e fazer a busca ativa, que é o que a gente faz. Até hoje. O reativo é mais difícil, né? Da pessoa fazer. Quando vê que está funcionando, aí você causa a reatividade, sim. Então, os comitês estão aí, é esse espaço referenciado ali no território, né? Em que hoje funciona dentro das administrações, a maioria deles, Sobradinho funciona na feira e tal, mas é plotado, tudo igualzinho, para criar identidade visual, para marcar a cabeça das pessoas. Chega lá, tem 2 pessoas, mulher sempre, para fazer esse acolhimento. Essa história de mulher sempre. Por que mulher? Porque na delegacia eu via isso.
A mulher, quando ela vai contar a sua dor, falar da não violência, ela se sente mais confortável se fizer isso com outra mulher. Outra mulher. Então não adianta, não, o homem não vai colar, é mulher. Então isso a gente tem feito. Eu acho que é a minha principal lei, a lei mais importante, tem a ver com a minha trajetória, com a minha história, com o trabalho que eu desenvolvo hoje dentro da mulher. Então eu espero o fortalecimento desse comitê, o crescimento deles. Quando eu criei 7 que seriam mais ou menos espelhando as áreas da educação, as regiões da educação. E aí o governo vetou essa parte que só eram 7 e colocou que deveria ser 1 em cada RA. Então hoje a lei já estabelece que esse comitê é para ter 1 em cada RA. Então a gente está trabalhando nessa ampliação. O próximo vai ser Braslândia. Então, muito bom. E está ali, aí tudo hoje que a gente desenvolve de projetos, por exemplo. A gente apoia, né, como deputado, você apoia diversos projetos. Todos os projetos que eu apoio, eu faço rodar pelo comitê. Até para dar visibilidade, para o povo conhecer. Fortalecer a política pública. Para fortalecer aquela política pública. Então, lá tem que ser aquele local, que a mulher vai em busca de emprego, vai em busca de um advogado, vai pedir orientação, vai acompanhar o processo dela de violência doméstica. Perfeito. Então, essa espaço de acolhimento mesmo. De acolhimento. Perfeito. Bem, estamos chegando em 2026. Aí eu quero vamos falar uma pergunta. E a deputada Jane Kleber em 2026? O que é que ela está pensando? Então, venho com essa energia, com essa vontade, com esse trabalho realizado. Aí nós vamos testar. Lá em 2026 é a prova, né? É a reeleição. Dos 9, para saber se a população aprovou o que eu venho fazendo, né? Se a população... Mas você vem candidata à reeleição? Eu venho à reeleição distrital. Se eu realmente estou fazendo a coisa certa e a população, acho que o maior teste tá ali. Se ela reconhece, se ela me quer novamente. E deixar na conta, assim, é na mão de Deus que, efetivamente, sabe de todas as coisas. Ele chega lá na frente. Eu não tenho dúvida que a população do DF vai te reeleger. Eu não tenho dúvida disso. Até pelo belíssimo trabalho. Eu sou testemunho pelo trabalho todo que você fez. A gente se aproximou um pouco quando você era secretária da Criança, né? Verdade. Eu me lembro disso. Eu nem era parlamentar, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente na época. E até quando virei também deputado, a gente se relacionou nos 2 mandatos. E assim, eu não tenho dúvida que assim, você tem feito um trabalho fenomenal. E uma coisa que é extremamente, e aqui eu quero primeiro te parabenizar por isso, que é extremamente importante, principalmente para o povo, é sair do que a gente chama dessa famosa polarização, né? É verdade. Que você está conseguindo entregar coisas que estão mudando a vida das pessoas. Eu acho que nessa próxima eleição, as pessoas vão querer isso. Elas vão querer pessoas que façam algo para mudar a vida delas. Exatamente. Certo? O espectro político de esquerda ou de direita, ela é importante do ponto de vista ideológico na hora que você vai fazer um debate, talvez no parlamento, de uma lei que talvez, mas a entrega, as pessoas querem pessoas que dão resultado. Você tem andado nas ruas, com certeza você deve ter ouvido isso. Tenho certeza que onde você chega, você é bem recebida, não só pela sua história, mas por tudo aquilo que você tem entregue. Então, eu particularmente não tenho dúvida, né, que primeiro Deus, né, e segundo o povo vai te reconduzir, né, para esse mandato, para um novo mandato na Câmara Legislativa, pelo belíssimo trabalho que você fez lá, pela sua história, por tudo aquilo que você representa para a nossa cidade. Bem, e para finalizar, eu queria que você contasse para a gente qual é a fonte da juventude. Estou brincando. Qual é a forma? É genética. Ela não falou a idade dela, não, mas ela nasceu, se ela está dizendo, eu acho que não é verdade, não. Mas enfim, ela disse que nasceu em 1963. 62 anos. Ela tem 62 anos. Peraí, dá uma olhada. Peraí, vem cá. Como é que eu vou falar? Vou plagiar. Corta para ela aqui, corta. Ela nunca tem essa idade. 63 Gente, eu tenho 45 anos, eu pareço mais velho que ela. Né? Mas olha, Jane, primeiro... Mas igual outro, sem procedimento no rosto, por enquanto. Sem nada? Sem nada, zero. Ó, como é que o pessoal faz assim? Nem um botox, nem um botoxzinho para tirar as ruguinhas não tem ainda. Meu Deus do céu. Mas a minha família é assim, minha família é muito longeva.
Eu tenho... A sua mãe tem, você falou que tem 94 anos de idade, né? Tá lá cheia de energia, teimosa, fugindo pelo portão do fundo. E não é fugindo do problema não, tá, gente? Não é porque a gente fala assim, tô fugindo dos problemas, né? Não é fugindo dos problemas, não. Energia. Eu tinha 9 tios, morreu minha tia Maria, tenho 8 tios vivos. Todos estão acima dos 80. Nossa, olha todos. Aí. Estão entre... A minha tia caçulinha fez 80 agora. Eles estão entre 80 e 94, que minha mãe é mais velha. Essa minha tia que morreu tinha 96. Nossa. Então, o povo vive muito na minha família. Olha aí. Tá vendo, gente? Graças a Deus. Quer aprender a viver muito? Converse com a deputada doutora Jane Klebia, viu? Que ela vai te ensinar como chegar lá. Mas queria que você falasse agora para aquela câmera ali, certo? Você desse as suas considerações finais, falasse para o seu público, falasse para o seu povo, para a população do DF, aquilo que está dentro do seu coração. Parabenizar você, primeiro, pelo trabalho que você faz, conheço a sua seriedade. Sei que você também vai ser candidato. Tamo aí, calma. Vai ser candidato, Brasília vai te escolher, né? Eu acho que esse bom trabalho que você desenvolve, você está na Secretaria da Família hoje, tem feito um trabalho brilhante lá. E o povo vai te consagrar. Quem ainda não conhece tem que conhecer o trabalho que você faz, que é de muita seriedade. Engraçado, o meu filho, você nem vai lembrar disso, porque você não vai lembrar de todos os seus colaboradores. Eu olhei para você agora e lembrei disso. O meu filho caçula já trabalhou com você. Eu lembro desse. Marcos. O Marcos foi jornalista com a gente, foi o nosso assessor lá. Negão gigantesco, 1,94 m. Trabalhou com você. Foi. Então, eu acredito... Um profissional fantástico. Fantástico. Que você tem muito a contribuir com Brasília e vai ser muito bem-vindo na Câmara Legislativa ali conosco. Vou ser candidata a deputada distrital, mas se eu puder aproveitar esse tempinho que eu tenho, que é tempinho mesmo, que a gente está conversando aqui, igual conversa de boteco, né? A conversa vai esticando, vai ficando boa, é verdade. E eu sempre mas isso é bom, que tem muita história, o povo vai sabendo, isso é importante. Para contar história, eu vou contando história, não paro nunca, eu vou sem fim. Eu queria falar para as mulheres. Nós estamos agora no Agosto Lilás, né? Então, falando de hospital, acho que a política pública, hospital público e os privados e particulares que puderem, tem que colocar à disposição das mulheres a possibilidade de fazer exame de mama. Eu vi uma mulher que teve câncer de mama falando assim, que Agosto Lilás não era mês de post, não era de evento, era de dor, era de sofrimento, porque tem muitas mulheres que têm dificuldade em acessar essa política pública que permite ali o exame precoce para realmente se livrarem do câncer de mama. Câncer de mama e o câncer ginecológico são os que mais matam, mas também falar por o que mata muito, que eu acho que é o silêncio, né? Nós temos muitas mulheres, Brasília está aí ranqueando no Brasil quando se fala de violência. Nós temos uma política pública de proteção à mulher muito efetiva. Brasília, diferentemente de vários estados e municípios do país, tem uma política pública efetiva. Você vai ter aqui Casa da Mulher Brasileira, tem 2 DEANs, tem vara de violência doméstica, tem os comitês de proteção à mulher, tem Provide, tem uma política pública efetiva. E ainda assim está no topo quando você fala da violência doméstica. Então, a rede de proteção é importante? Sem dúvida é importante. Mas as famílias se envolverem, as pessoas acreditarem a palavra da mulher, a mulher ficar confortável para buscar ajuda, e ela só não está confortável porque nós outros, todo mundo que não sofre violência, costuma revitimizá-la, apontar para ela o dedo pela violência que ela sofre. Então dizer, mulher, você que sofre violência, você é só vítima, não tenha vergonha, não, o medo você vai ter, porque realmente ela passa, tem muitos homens que são muito abusivos, são muito agressores, são muito violentos, mas dizer que nós temos uma rede que te protege. Se gritar o primeiro socorro, pedir ajuda, a gente vai conseguir te ajudar e te livrar dessa violência. E é uma violência que mata. E quando fala que o silêncio mata, é porque muita gente que está nos ouvindo agora conhece alguém que sofreu violência, sabe de um familiar que sofre violência e prefere fechar o olho. Fazer de conta que o problema não é com ele, ou aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e não quer se meter. Mas a gente precisa se meter, e aí se você não quiser sofrer retaliação, se não quiser que ninguém saiba, faz uma denúncia anônima. Diz com o 97, vai lá e faz a sua parte, que é denunciar. E deixa que o Estado vai cuidar dessa mulher, vai livrar da violência. Porque 2025 não é mais possível você aceitar mulher sofrendo, mulher aprisionada dentro de casa, simplesmente pela covardia, pela insegurança de muitos homens. Isso é verdade. Não é isso? Deputada Jane. Quando a gente fala de não violência, a gente não está falando dos homens bons, não.
Porque tem homem bom, protetor, cuidador, pai de família, que protege. Estamos falando só do covarde. E aí não tem amigo covarde. Nós precisamos, encurtar o espaço do agressor. Se ninguém aceitar ter amigo covarde, ele vai se sentir pressionado e vai parar de agredir a mulher. Nós lançamos uma campanha chamada Homem de Verdade Protege a Mulher. É isso. Esse, ele não violenta, não, ele protege. Deputada Jane, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe muito. Quero agradecer a você que nos acompanhou também aqui, certo? Conosco. Divulgue nas redes sociais, pega esse podcast, amigo, distribua para os seus amigos, distribua para suas amigas. Mulheres, importantíssimo, a história de vida da deputada Jane Kleber é um exemplo para que você possa mostrar isso para os seus filhos, falar, não, desistir não está no seu dicionário, siga em frente. Ela que passou por diversos concursos públicos, hoje é deputada distrital, né? Divulgue isso para todo mundo, tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe. E antes disso... Minha rede social. As suas redes sociais, isso, claro. Sua fama, seu podcast. Siga a deputada Jane nas redes sociais, pode falar. Doutora Jane DF, vocês me encontram na rede social. @ doutora Jane DF, clicou lá, siga, compartilhe, peça para seus amigos compartilharem também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo Mais Brasília.